Olá pessoal, tudo bem com vocês? Passando aqui para deixar mais esse vídeo para o nosso elevo, nosso crescimento espiritual. Cara, por incrível que pareça, eu ouvi um cristão falando recentemente, como se estivesse escrito na Bíblia, a seguinte frase: de grão em grão, a galinha enche o papo. E aí eu não sei se ele estava brincando ou não, mas eu falei, rapaz, mas isso não está escrito na Bíblia. Ele diz, mas é uma frase boa, podia ser colocada. É claro que eu acredito que o mais certo é que ele estava brincando. Mas a verdade é que existem algumas frases que as pessoas têm dado para a Bíblia, sendo que não está escrito lá. Oséias, capítulo 4, versículo 6, diz que o meu povo está sendo destruído porque lhes falta conhecimento. Eu não sei se você se lembra, mas final dos anos 80, os anos 80 e os anos 90, se falaram muito a frase, 1000 chegará, mas 2000 não há de passar. E por causa disso, muitos acreditaram que essa virada do milênio aí, do século XX para o século XXI, muitos acreditaram que o mundo iria acabar. Por causa disso, pessoas se suicidaram e foi um desespero. Viraram de 99 para 2000, foi um período terrível a nível e numa escala mundial. Pois bem, frases como essa, nós vemos surgindo aí a cada dia e algumas sendo sustentadas por anos. Por exemplo, hoje eu quero falar sobre algumas frases que você já ouviu alguém dizer que está escrito na Bíblia e não está, ou dito em partes e mal interpretada. Por exemplo, tem pessoas que dizem que a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Está escrito isso na Bíblia? Não. Aonde as pessoas encontraram isso? Ou uma base para sustentar esse argumento? 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10, Paulo escrevendo para seu filho na fé Timóteo diz: Timóteo, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então a Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, e sim o amor a ele. Então o problema não é o dinheiro, porque dinheiro não tem sentimentos, é só uma cédula. O problema está na pessoa que o possui. Então o problema não é o dinheiro, e sim a pessoa que o possui. Então a Bíblia não está dizendo que o dinheiro é a raiz de todos os males, e sim o amor a ele. Quem tem o amor ao dinheiro? O ser humano. Então o problema não é o dinheiro, e sim a pessoa que não sabe lidar com ele. Ok? Um outro erro, que é uma frase sustentada por muitas pessoas que não está escrito na Bíblia, mas a pessoa diz que está. Por exemplo, tem gente que diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Está escrito isso na Bíblia? Não, não está. A Bíblia não diz que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Embora faz sentido eu afirmar isso, partindo de textos, por exemplo, do Salmo 145, que diz: o Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Então, faz sentido eu afirmar que o cair é do homem, o levantar é de Deus, que o homem cai por ter seus defeitos, Deus levanta porque é perfeito, partindo de um texto que diz, por exemplo, no livro de Provérbios 24, pois ainda que um justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se. Então, com base nesse texto, a gente pode até achar alguma coisa parecida, mas mesmo assim, não está escrito na Bíblia que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Ok? Às vezes nós passamos por situações na vida e essas adversidades e nos leva a aprender alguma lição, a extrairmos alguma lição dessas adversidades. E aí tem pessoas que dizem assim: Deus escreve certo por linhas tortas. E afirmam: está escrito na Bíblia. Eu queria saber de onde esse atribulado encontrou essa frase da Bíblia. Aonde encontrou na Bíblia dizendo que Deus escreve certo por linhas tortas. Deus não escreve certo
por linhas tortas. Por quê? Porque os caminhos de Deus são perfeitos, Deus é soberano, tem o comando e o controle de todas as coisas, os pensamentos dele são mais elevados do que os nossos, de sorte que Deus escreve certo por linhas certas, porque nada foge do controle de Deus. Ok? Outra frase que dizem estar na Bíblia e não está. Algumas pessoas afirmam que quem não vem pelo amor, vem pela dor. Você já ouviu essa frase? Bem, também não está escrito na Bíblia. Não existe um texto que diz que quem não vem pelo amor, vem pela dor. Acontece que existem casos em que pessoas não se convertem, não reconhecem Deus como o Senhor, Cristo como o Senhor e Salvador, em tempos de bonança. E quando ela passa por uma adversidade, é natural ela buscar uma ajuda. Quando ela não encontra essa ajuda no homem, no mundo físico, ela parte para o metafísico. Acaba encontrando essa ajuda em Deus. Daí surgiu a expressão que ele vem pelo amor, vem pela dor. Lembra do caso de Nabucodonosor? Que foi acometido de uma esquizofrenia, uma doença mental, que levou ele a adotar um comportamento irracional. Se perdeu nos jardins suspensos de Babilônia e ali viveu por 7 anos, até que voltou à sua lucidez. Ele foi curado de seu problema psicológico, dessa esquizofrenia, e aí ele reconheceu e ele disse: agora eu, Nabucodonosor, exalto ao Deus do céu. Mas não está escrito na Bíblia que quem não vem pelo amor, vem pela dor. Existe um texto parecido, em 2 Coríntios 7, verso 9, que diz assim: a tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não ao remorso. Então é um texto parecido, mas o texto diz que quem não vem pelo amor, vem pela dor? Não diz. Ok? Uma outra frase que não está na Bíblia, mas que alguns dizem está, é: o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus não é nada. É claro que o livro de Provérbios, capítulo de número 11, o versículo número 24, diz assim: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Porém, muitos pregadores têm usado essa frase como uma passagem bíblica para até iludir, se aproveitar das pessoas, às vezes da fé das pessoas. Ah, o pouco com Deus é muito. Você tem pouco, mas você é fiel, Deus te dará muito. Não. A Bíblia não está querendo dizer isso. Agora, fidelidade é fidelidade, independente de quantidade. Mas a Bíblia não diz que o pouco com Deus é muito. Essa é mais uma invencionice do povo. Outra expressão que alguns dizem que está na Bíblia e não está é dando que se recebe. Também não está escrito na Bíblia. É provável que algumas pessoas encontrou uma forma para afirmar essa frase partindo de Atos 20, versículo 35, onde diz: em tudo o que fiz, mostrei-lhes, mediante trabalho árduo, que devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que receber. Partindo desse pressuposto, alguém criou a expressão dando que se recebe. Mas você consegue perceber as diferenças nesses discursos? Enquanto esse ditado popular fala em uma espécie de troca, pois é dando que se recebe, o texto bíblico de Atos 20, versículo 35, afirma que dar é melhor do que receber. Não está dizendo que você dá para receber. Ou seja, uma barganha, uma troca. Não é eu dou para receber. O texto está dizendo: dar é melhor do que receber. O que é totalmente contrário à matemática humana. Mas não está dizendo é dando que se recebe. Que traz um tom de barganha, de troca com Deus. Ok? Então não podemos confundir. Uma outra frase
que não está escrito na Bíblia, mas as pessoas colocam, é Deus tarda, mas não falha. A Bíblia diz que Deus é longânimo, misericordioso. Diz que não querendo que alguns pereçam, mas que venham encontrar salvação, ele prolonga certos procedimentos. Mas a Bíblia não diz que Deus tarda, mas não falha. Deus não tarda, Deus vem na hora certa, Deus vem no momento certo. Então, no momento certo ele te abençoará, no momento certo ele cumprirá as promessas da tua vida, no momento certo ele realizará o projeto dele. Deus não tarda, Deus chega na hora exata. Nós já estamos nos preparando para encerrar esse vídeo, já estamos nos preparando para encerrar, mas eu quero deixar mais duas afirmações, ou três aqui, ok? Já nos preparando para encerrar esse vídeo. Alguns dizem assim: não cai uma folha da árvore sem que Deus queira. Está escrito isso na Bíblia? Não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus, ou sem que Deus queira? É uma outra frase que não foi inspirada por Deus, não está na Bíblia, mas alguns interpretaram textos da Bíblia e a partir daí formularam essa ideia. Por exemplo, Lucas diz assim: nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. Jesus falou isso baseado no contexto de quando ele enviasse os discípulos. Muitos os odiariam por causa do nome do Senhor, odiariam os discípulos. Mas Jesus falou: olha, mas nenhum fio do cabelo da cabeça de vocês poderá se perder. Daí, alguém tirou essa expressão, aliás, nem tem como tirar desse texto bíblico, mas arrumou um jeito de dizer: não caiu uma folha da árvore sem a permissão de Deus. Mas esse texto, essa frase, aliás, das pessoas que tentam mostrar como Deus, ele tem o controle de todas as coisas, em que Deus determina em que tudo aconteça na hora dele, de acordo com a vontade dele. Essa frase tenta exprimir essa ideia, mas na verdade, ainda que essa frase queira exprimir essa ideia de que Deus é soberano, tem o controle de todas as coisas, que ele controla todas as coisas, que nada acontece fora da direção dele, todavia, essa expressão também não está escrita na Bíblia. Como também não está a expressão esforça-te e eu te ajudarei. Embora na Bíblia você vai encontrar Josué, Deus dizendo: não te mandei eu? Esforça-te e tem de bom ânimo. Todavia, a Bíblia não diz esforça-te e eu te ajudarei. A Bíblia diz esforça-te. Agora, o acompanhado do eu te ajudarei, não. Isso aí não está escrito. Por quê? Porque Deus não faz barganha. Deus não faz barganha. Ou seja, se Ele tiver de te abençoar, Ele vai te abençoar, ainda que você não tenha se esforçado. Não que você não deva agir, viver no campo da inércia, viver paralisado. Claro que não. Você deve trabalhar, você deve lutar, você deve correr atrás. Mas não se esqueça, não existe a expressão eu te ajudarei se você se esforçar. E, em penúltimo lugar, mas não menos importante, tem os que dizem que Jesus é o médico dos médicos. E diz que está escrito na Bíblia. Você quiser afirmar esse tipo de frase, você pode afirmar, não tem problema. O que você não pode dizer é que está escrito na Bíblia. A Bíblia diz que Jesus andou por todas as partes, nas regiões da Galileia, ensinando na sinagoga deles e curando os enfermos. Mateus 4, 23. Mas isso não é base para eu afirmar que Jesus é médico dos médicos, como se estivesse escrito na Bíblia, porque não está. Ok? Então Jesus cura? Cura. Quem ele quiser curar. Mas está escrito na Bíblia que ele é médico dos médicos? Não. E para nós encerrarmos, por último, tem gente que diz que eu não posso estudar, não posso fazer teologia, não posso ter conhecimento, porque a letra mata. Citando o texto de Coríntios, capítulo 6. Porém, o texto está falando da velha aliança,
que Deus fez com Israel no Monte Sinai e cravado em forma de as ordenanças em pedras. Essa lei revelou o pecado do homem, a lei é boa, porém o homem não pode viver por ela e ser salvo por ela. Então a letra mata, ela revela o pecador que você é, mas ela não consegue te salvar. A letra mata, mas o Espírito vivifica, falando da obra e da nova aliança feita por Cristo na cruz do Calvário. Então a expressão dita em Coríntios capítulo 6, a letra mata, mas o Espírito vivifica, não está se referindo a conhecimento, e sim a velha aliança feita com Israel no Monte Sinai. Ok? Deus abençoe. Se quiser, curte esse vídeo, compartilhe com outras pessoas, seja edificado e abençoado a cada dia. Ok? Deus abençoe vocês.